Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui com a gravação hoje de João, capítulo 18. Diz assim esse capítulo: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Siga o exemplo de Jesus. Jesus aqui já está te dando um ensinamento, não sei se você percebe. Antes de você atravessar o vale significa um lugar de problemas, um lugar de dificuldades, um lugar onde você tem que estar às vezes para meditar, para pensar, para orar pelas pessoas, ou muitas vezes para estar ali como pensando numa dor que você está tendo, numa dificuldade. É um lugar nem sempre bom. Mas, antes de você atravessá-lo, termine de orar, como fez Jesus. Isso ajuda muito a atravessar vales na nossa vida. E Jesus diz que aqui essa palavra, que Judas, o traidor, já conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. O diabo sabe exatamente onde você está. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe quais são as suas dificuldades, ele sabe onde está seu ponto fraco, ele sabe aonde te pegar. Então, esteja sempre atento como Jesus. Jesus não foi pego de surpresa pelo inimigo, ele já sabia, ele foi ali propositalmente, ele já sabia muito bem o que o esperava. Então, nunca seja surpreendido, esteja sempre preparado, sempre com a espada na mão, sempre com a espada da fé, da justiça de Deus. Esteja sempre pronto para que o ataque do inimigo não te destrua, não te pegue de surpresa. Aleluia! Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes. Veja bem, era uma mistura de pessoas do governo romanos e pessoas do sacerdócio judaico. Eram sacerdotes judeus que estavam ali, prontos para apanhar Jesus. Tanto o governo quanto a religião, representados ali por aqueles guardas e por aqueles chefes de sacerdotes e aqueles fariseus, todo o sistema contra Jesus. E muitas vezes nós queremos que o mundo nos aplauda, que o mundo nos compreenda, entenda que o sistema, esse mundo, jaz no maligno. Então não espere aplausos e não espere que eles entendam a sua pregação. Só o que eles entendem é de fazer o mal. Só o que eles entendem é do poder do dinheiro. Só o que eles entendem é o poder sobre as coisas deste mundo. Eles queriam calar Jesus, porque Jesus os incomodava com suas palavras que faziam com que eles pensassem sobre quem eles eram verdadeiramente. Jesus nos leva a ver como nós somos de verdade. Por isso, a sua voz precisava ser calada pelo sistema e pela religião. Amém? E diz assim, levando tochas, eles levavam tochas, lanternas e armas, como se fosse necessário tudo aquilo, né? Todo aquele aparato de soldados, de tochas, de armas, de soldados, para pegar quem? Para pegar Jesus, um homem que andou no meio deles, que pregou para eles, que curou entre eles, que andava tranquilamente, sem nunca ter levantado a mão contra ninguém. Era contra esse homem que eles precisavam de todo esse aparato? Na verdade, eles precisavam de uma justificativa. Nós estamos fazendo isso pelo bem da nação, pelo bem da religião. Matam Jesus pelo bem de religiões e pelo bem de um sistema político. Mas, na verdade, nosso corpo quer matar Jesus, a nossa alma quer matar Jesus, para que nós não sejamos confrontados por ele. Porque essa palavra nos confronta
e nos faz ver o quanto nós somos maus, o quanto nós somos pessoas que não perdoam, pessoas que guardam mágoas, pessoas rancorosas, vingativas, orgulhosas, profanas, mentirosas. É isso que essa palavra nos faz ver, que nós não queremos. Então nós tentamos calar essa voz que se levanta contra aquilo que nós somos verdadeiramente. Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, nenhuma novidade para Jesus, hein? Sabia de tudo. Saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? Olha só, olha esse Senhor Jesus. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam eles. E ele disse: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Você já imaginou uma coisa dessa? Quem que vocês estão aí? Os valentões, né? Os guardas, todos armados. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. E Jesus: sou eu. E eles, caíram para trás. Com a simples menção de Jesus responder com a maior simplicidade do mundo: nós estamos buscando Jesus de Nazaré? Sou eu. Pode me prender. E eles caíram por terra. Você tem noção do poder que há nas palavras de Jesus? Ele só respondeu: sou eu. Mais nada. E eles caíram de costa. Guardas armados, prontos para prendê-lo, caíram por terra. Verdade ou não? Novamente perguntou, novamente Jesus perguntou: a quem vocês procuram? E eles disseram de novo: a Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe Jesus: eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Olha o que Jesus estava fazendo ali. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum. Isso não estava na gravação. Eu não perdi nenhum daqueles que me deste, porque o Senhor queria salvar, naquele momento, seus discípulos. Então ele se jogou na frente e disse: me leve, mas deixe os meus discípulos aqui, deixe eles embora, eles não fizeram nada. Sou eu que vocês querem, então me leva, mas deixe os meus irem embora. Não é lindo? Ai, eu não sei, viu, mas eu sempre me emociono. Simão Pedro, que trazia uma espada. Olha o Pedro, né? Pedro é o impulsivo, sanguíneo, né? E o Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Até o nome do servo foi dito, hein? O Malco foi a orelha direita dele decepada. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Não se ganha uma guerra espiritual com espadas e nem com armas. Uma guerra espiritual é vencida com palavras, porque é o verbo que se fez carne, que é a palavra de Deus, que vence guerras espirituais. E Jesus disse para o Pedro: guarda essa espada, Pedro, guarda essa espada. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Aqui não foi dito, como foi dito no outro evangelho, que Jesus imediatamente fez um implante de orelha, voltou a orelha no lugar, e aquele servo não teve a orelha decepada, porque Jesus colocou a orelha no lugar. Ele fez um implante ali na mesma hora que Pedro decepou a orelha. Por algum motivo, João não narrou esse fato, mas o outro apóstolo narrou. E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Então eles queriam levar para ele, né? Porque o Caifás tinha dado essa dica, né? É bom
Nós já vimos isso no capítulo que ele fala, seria bom que alguém morresse pelo povo, porque isso acalma o povo, isso traz um sentimento de justiça, de paz. Então ele queria sacrificar Jesus, principalmente Jesus que mais o incomodava, né? Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Veja bem, né? Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Pedro não entrou. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez com que Pedro entrasse naquele recinto, né? Ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Primeira negativa de Pedro. Quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus, né? Quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus, negando uma palavra para as pessoas, negando um gesto de misericórdia para uma vida que está sofrendo. Toda vez que você faz isso, você está dizendo, eu não sou discípula de Jesus. Toda vez que você faz isso, a gente pensa, nossa, o Pedro negou Jesus 3 vezes. Talvez nós já tenhamos negado umas 1000 e não nos damos conta disso. Porque qualquer palavra omitida, qualquer gesto que você deixou de fazer, quando você podia ajudar o seu próximo, você negou a Jesus. Foi então, fazia frio, e os servos dos guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava lá, de pé com eles, aquecendo-se. Olha só, Pedro estava ali, aquecidinho, né, em volta da fogueira, enquanto o mestre dele estava sendo sacrificado. E ele estava quietinho, não queria abrir a boca, não queria se comprometer, ele não queria, não. Aquele que tinha acabado de dizer, eu vou até a morte com o Senhor, ele estava bem escondidinho lá no meio das pessoas, né? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada eu disse em segredo. Jesus disse, eu sempre andei abertamente, ensinei abertamente, nunca me escondi, falei abertamente dos meus ensinamentos nas sinagogas. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Ele só foi sincero. Ele só disse, eu sempre ensinei abertamente, nunca fiz nenhum ensinamento oculto, mas ele apanhou por causa disso. Respondeu-lhe Jesus, se eu disser algo de mal, denuncie o mal, mas se eu falei a verdade, por que você me bateu? Por que você bate em Jesus, se ele só te diz verdades? Toda vez que você nega a Cristo, que você o renega, que você não o aceita, você está fazendo como esse soldado, você está batendo na cara dele, porque ele está te dizendo a verdade. E você não quer ouvir a verdade, você não quer seguir a verdade, você não quer viver na verdade, você prefere a mentira desse mundo. Jesus estava dando muitos ensinamentos. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe de novo, né? Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou, não. Não sou. Segunda negativa. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha decepado, insistiu. Eu não te vi com ele lá no olival? Tem certeza que não era você? Eu acho que eu te vi lá, hein, na hora que você decepou a orelha. Mais uma vez, Pedro negou. Terceira vez. E no mesmo instante, um galo cantou. Não espere o galo cantar na sua vida, viu? Para que você verdadeiramente se arrependa dos seus pecados, chore amargamente e se converta ao Senhor Jesus. Antes que o galo cante, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, entregue-se a Ele. Confirme os mandamentos dele nessa terra, pregue a palavra dele a tempo, fora de tempo. Esteja sempre na presença do Senhor, sempre, nunca negando, mas sempre confirmando que Ele é Deus, que Ele pode salvar, que Ele veio para salvar. Ajude pessoas a irem para o reino do Senhor. Amém? Em seguida,
de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, porque era um tempo de cerimonial judaico, né? Porque eles iam preparar o cordeiro para a Páscoa, etc. Os judeus não entraram no pretório, pois eles queriam participar da Páscoa. Mal sabiam que o verdadeiro cordeiro pascal estava ali, né? Sendo entregue por eles mesmos. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Fala aí para mim, o que ele fez? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Como assim? Se ele não fosse criminoso, nós não o entregaríamos a ti? Então, verdadeiramente, ele era um criminoso. E o Pilatos queria saber qual crime ele tinha cometido. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Os judeus só não matam vocês matem eles. Até hoje os judeus dizem que não mataram Jesus, né? Que foram os romanos. Na verdade, eu sempre digo, nem os judeus nem os romanos mataram Jesus, porque ele não podia ser morto por ninguém. Ele se entregou. Ele se deu. Ele quis morrer por nós, porque se ele não quisesse, não haveria nenhum homem nesse mundo capaz de matá-lo. Mas, verdadeiramente, os judeus queriam se isentar daquela culpa, né? Então eles falaram: não, a gente não pode matar. Então a gente vai entregar para você fazer o serviço sujo por nós, né? Nós não queremos sujar as nossas mãos, como se mandar matar é diferente de matar, né? Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para morrer. Ele sabia que a morte dos romanos era a morte de cruz. E ele havia dito várias vezes que ele seria levantado, ou seja, crucificado. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Olha a pergunta. Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Foram eles que falaram para você que eu sou o rei dos judeus? Respondeu-lhes Pilatos: acaso eu sou judeu? Pilatos não gostou, né? Por acaso eu sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que você fez? Perguntando a Jesus. Disse-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus deixando bem claro que o reino dele, né, é dos céus e não dessa terra. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Quem tem que reconhecer que o Senhor é rei é você. Cada um de nós tem que dizer que o Senhor é rei. Ele mesmo não disse. Nós sabemos que ele é rei, porque nós o reconhecemos como rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele reina aonde nós iremos um dia com ele, nos céus. De fato, por essa razão eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, para reinar, né? Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Novamente Jesus testificando que ele era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ele dizendo novamente que ele era a verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Eu achei essa pergunta aqui deveria ser a pergunta de toda a humanidade, né? O que é a verdade? A pergunta de Pilatos tem que ser a nossa pergunta, tem que ser a sua pergunta, tem que ser a pergunta desse mundo, porque o mundo tem muitas verdades, não é verdade? Todo mundo tem uma verdade, todo mundo crê em alguma coisa, mas o que é verdadeiramente a verdade? Se você não chegar até Jesus, você nunca vai saber o que é a verdade, porque a verdade é o Senhor Jesus. Que essa pergunta de Pilatos encontre resposta no seu coração. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo revelado em nós. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não achei nele motivo nenhum de acusação. Ele perguntou o que é a verdade, mas ele saiu de perto, ele não quis ouvir a resposta. Muitas pessoas procuram a verdade, mas não ficam na presença de Jesus, como fez Pilatos, para ouvir dele o que é a verdade.
Pilatos fez a mesma coisa. Ele perguntou para Jesus o que é a verdade, disse isso e saiu da frente dele. Se você permanecer na presença de Jesus, ele vai te dizer verdadeiramente o que é a verdade e vai te ensinar o caminho de volta para o Pai e vai te dar a vida que você perdeu lá no Éden, quando houve aquela sentença de morte contra toda a humanidade. E verdadeiramente você vai passar a ser filho de Deus e não mais criatura. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Olha Pilatos tentando soltar Jesus, né? Pilatos fez de tudo para soltar Jesus, ele não via crime em Jesus. Querem que eu solte? E em resposta citaram, não, ele não, nós queremos Barrabás. Barrabás era um bandido. Soltem o Messias, soltem o ladrão e deixem que o Messias seja sacrificado. É assim até hoje. O mundo ainda clama, soltem o ladrão e prendam e matem o Messias, porque nós não queremos ouvir a verdade. Que a verdade prevaleça na sua vida, que a verdade fale muito alto no seu coração, que Jesus se revele a você neste dia com a verdade que ele tem, só ele é a verdade. Aleluia! Um abraço e até amanhã com João capítulo 19.